nosso Deus. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia também àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Eu quero inicialmente agradecer aos irmãos pelas orações ao longo desta semana. A nossa família esteve acometida, por uma virose, e não só a nossa família, mas alguns outros irmãos também de nossa igreja. E nós pedimos aos irmãos que orassem em nosso favor, em favor dos demais irmãos, e graças a Deus estamos bem melhores, daquela condição ruim, pela qual nós passamos, mas estamos firmes aqui para a glória do nosso Senhor. E nós vamos então, meus amados irmãos, dar continuidade à exposição do texto de Isaías 43. Eu quero convidar os irmãos para que abram, por gentileza, neste capítulo do profeta Isaías 43. Nós começamos esta exposição no culto vespertino da semana passada. E hoje, tanto agora pela manhã quanto à noite, nós ainda continuaremos abordando este capítulo, trabalhando no tema Caminhando com o Senhor em meio ao sofrimento. Este é um texto muito importante para firmar a nossa fé no Senhor, para que nós entendamos que, apesar dos nossos pecados, da nossa desobediência, apesar da nossa rebeldia constante, o Senhor permanece fiel ao plano que Ele mesmo estabeleceu de constituir, de salvar um povo para si e conduzir esse povo até o alvo final, que é a Nova Jerusalém, o céu. Portanto, este texto é um texto profético, bem como também é um texto que consola o povo do Senhor e que também incentiva o povo do Senhor a permanecer confiante nesta graça salvadora, porque não há nenhum outro Salvador que não seja o Deus da aliança na pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós vamos ler este capítulo. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem, por gentileza. Nós vamos ler nesta ocasião apenas os 7 primeiros versículos, e à noite nós iremos até o versículo 13. Então, peço a atenção dos irmãos para lermos Isaías 43, de 1 a 7. Diz assim o Santo Espírito do Senhor: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Querido Deus, nós já pedimos ao Senhor, desde o início deste culto, que falasse aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito e que recebesse, ó Pai, graciosamente o culto que nós prestamos a Ti. De fato, nós confiamos no Senhor para que todas as coisas que acontecem aqui nesta manhã possam verdadeiramente redundar na Tua glória, bem como também na edificação do Teu povo. Portanto, ó Pai Santo, mais uma vez nós Te pedimos que a Tua palavra agora possa frutificar em nossos corações e que, ó Deus, o consolo do Senhor, a disciplina do Senhor, a admoestação do Senhor possam verdadeiramente nos motivar a uma vida mais íntima contigo, porque nós sabemos que quanto mais nós somos do Senhor, mais o Senhor é nosso. Portanto, dá-nos, ó Deus, a verdadeira piedade
dá-nos a verdadeira intimidade, para que assim gozemos, ó Pai, de maneira evidente, das mais graças salvadoras que o Senhor nos dá, por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude nisto, é o que te pedimos em nome dele mesmo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, na semana passada nós introduzimos este texto, tratando especialmente daqueles momentos nos quais nós somos influenciados a pensar, pelas circunstâncias, que Deus se afastou de nós. Nós questionamos muitas vezes a razão por que sofremos disciplinas do Senhor, por que nos angustiamos, por que nós precisamos passar pelo luto, pelo sofrimento, pelo desprazer das coisas desta vida. E nós abordamos que o capítulo 42, versículos 18 até 25, nos mostram uma das razões pelas quais o sofrimento nos ocorre. E uma das razões é porque nós mesmos nos fazemos muitas vezes surdos à palavra de Deus e cegos para ver as promessas do Senhor. Isto está muito claro no versículo 18, e eu gostaria de lembrar os irmãos a respeito disso. Surdos, ouvi, vós cegos, olhai, para que possais ver. O povo de Israel, meus amados irmãos, por muitas ocasiões, se fazia surdo e cego diante das obras de Deus, diante da providência de Deus, bem como também diante da instrução do Senhor. Muitas vezes, Israel fechou os seus ouvidos para ouvir a ordem de Deus e, desobedecendo ao Senhor, algumas vezes até de maneira negligente, de maneira rebelde, o Senhor dava contra eles a sua justiça. E por isso, sobre eles vinha o sofrimento, às vezes em forma de escravidão, às vezes em forma de pragas, de doenças, de enfermidades, algumas vezes em forma de opressão, ou mesmo dentro do próprio povo, quando havia uma liderança que não agradava ao Senhor. O povo, por muitos anos e em muitas situações, sofreu por desobediência, por não ouvir e por não ver aquilo que Deus havia ordenado. E por isso, então, o profeta Isaías, ele clama ao povo para que o povo possa arrepender-se dos seus pecados. Mas, meus irmãos, mais do que isto, o texto também nos mostra que a razão pela qual muitas vezes nós somos acometidos por sofrimentos é porque Deus quer operar em nós um nível de intimidade, de fé e de confiança que nós ainda não temos. Em outras palavras, concordando com o pastor Calvino, Deus não nos criou para que vivamos uma vida de prazeres, para que não vivamos uma vida boa neste mundo, mas Ele nos criou para que nós possamos, por meio destas coisas que nos privam, perceber a necessidade que nós temos dEle. Deus nos forja exatamente para que nós possamos ter os recursos suficientes para enfrentar as tribulações da vida. E basta qualquer olhada simples nas Escrituras, nas histórias das várias personagens bíblicas, que nós vamos perceber o quanto os homens e mulheres de Deus sofreram em muitas e muitas ocasiões. Nós nos lembramos rapidamente da figura de Jó, aquele cujo livro retrata um sofrimento extremo. Um homem que perdeu sua família, quase toda a sua família, perdeu quase todos os seus bens, perdeu quase toda a sua saúde, todavia não perdeu a sua fé, porque Jó, no momento mais crítico de todo o sofrimento, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nós podemos nos lembrar também de Daniel e dos seus amigos. Eles foram transportados para a Babilônia, debaixo de um jugo pesado de Nabucodonosor, foram forçados a adorar aquelas imagens que eram produzidas para a adoração do próprio rei e também dos deuses pagãos. Todavia, sofreram por causa do nome do Senhor. Foram lançados na fornalha de fogo, foi lançado também na cova de leões, sofreu perseguições, mas não perderam a sua fé. Indo para o Novo Testamento, nós podemos nos lembrar de irmãos nossos, como Estevão,
que da mesma maneira, crendo na pessoa de Jesus Cristo, foi também açoitado, foi também levado a um tribunal humano, a um tribunal injusto, e finalmente morreu. Mas ao morrer, os irmãos se lembram que ele ainda assim orou ao Senhor, pedindo que Deus pudesse perdoar aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que faziam, anunciando aquilo que o próprio Jesus faria também na cruz. Estevão, muito embora tendo perdido a sua vida, não perdeu a sua fé. E finalmente nós nos lembramos do apóstolo Paulo, porque Paulo também, em muitas das suas cartas, especialmente na segunda carta aos Coríntios, relata àqueles irmãos os vários sofrimentos pelos quais ele passou. Sofrimentos que traziam a Paulo restrições à sua vida. Muitas vezes ele precisou fugir de algumas cidades para não ser morto. Outras vezes ele foi espancado quase até a morte. Noutros momentos ele foi preso. No entanto, Paulo pôde dizer com toda certeza: eu agora já estou sendo entregue como libação, mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia, até o dia final. Perdeu a sua saúde, perdeu muitas vezes a sua paz neste mundo, perdeu, quem sabe, muitos amigos, mas não perdeu a sua fé. Meus amados irmãos, esta é a diferença que há entre aqueles que estão dentre o povo de Deus, mas não são o povo de Deus, e aqueles que verdadeiramente são o povo de Deus. Estes que são povo de Deus pertencem a um reino específico, pertencem a uma família especial, pertencem ao reino do Filho do seu amor. Eles pertencem não a si mesmos, mas àquele que os chamou desde os tempos eternos, para fazer neles a revelação da sua glória. E é sobre isso que o capítulo 43 de Isaías, então, afirma. Mas agora, o texto começa. Nós chamamos a atenção que esta pequena conjunção, mas, significa exatamente um contraste do cenário anterior para o novo cenário. A partícula mas, que é uma partícula adversativa, ela joga força na segunda parte. Ou seja, o que ela quer dizer é que, apesar da surdez e da cegueira espiritual do povo, ainda assim, apesar disso, o Senhor foi quem criou este povo, e o Senhor é quem mantém este povo vivo. É o Senhor quem nos preserva de cair. Esta é uma das doutrinas mais fundamentais dos reformados, a doutrina chamada da perseverança dos santos. O que esta doutrina ensina é que, apesar de nós, apesar da nossa fraqueza, apesar dos nossos possíveis momentos de incredulidade, apesar da fraqueza de nossa fé, o Senhor nos mantém firmes no caminho. E a razão principal, meus amados irmãos, é porque nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, mas nós somos do Senhor. E esta verdade fica muito clara no versículo 1. Quando o profeta diz mas, o que ele quer dizer é que Deus, ao nos criar, por isso o verbo te criou e te formou, estes dois verbos mostram que este Deus soberano é o Deus que criou este povo, formou este povo, formatou este povo, para que este povo seja diferente de todos os demais povos da terra. Diferente em que sentido? Diferente porque este povo é o povo que refletirá a glória do Senhor. Isso está lá no versículo 7. Os criei para minha glória. Observe, portanto, meus amados irmãos, que há um propósito na vida do povo de Deus. Por isso, mais uma vez eu repito aquilo que o pastor Calvino disse: Deus não nos criou para que nós vivamos a nossa própria vida. Deus não nos criou para vivermos uma vida de prazeres, mas Deus nos criou para a glória dele. E sendo assim, Ele fará de nós e conosco aquilo que Ele bem desejar.
Por isso o apóstolo Paulo pôde afirmar que, quer na vida, quer na morte, eu glorificarei o Senhor, estando vivo ou estando morto, porque o Senhor faz de mim um espelho de sua glória. Meus amados irmãos, este texto é um texto profético, mas ele também é um texto poético. Eu gostaria de fazer aqui um breve exercício, embora eu não possa mostrar aos irmãos as frases de maneira visual, mas eu vou pedir toda a sua atenção para que você possa observar um detalhe importante do texto. O texto ele é estruturado de uma maneira literária que nós costumamos chamar de quiasma. O que é um quiasma? Um quiasma é quando você tem uma primeira frase, e essa, pensa numa poesia, naquele modelo que os irmãos conhecem, de estrofes, dos versos que compõem as estrofes. Então, imagine o seguinte, que este texto de 1 a 7 seja um poema, de maneira que o primeiro versículo, ele combina com o versículo 7. Então, o versículo 1 e o versículo 7, eles trazem a mesma verdade, mas mostrando detalhes diferentes, ou abordagens diferentes. O versículo 2 vai combinar com os versículos 5 e 6. E, finalmente, o versículo 3 vai combinar com o versículo 4. Então, o texto é versículo 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7. Então, ele faz uma estrutura em que o primeiro combina com o último, o segundo combina com o penúltimo, e os dois do meio estão conectados. Vejam como que isso é interessante. E eu vou explicar aos irmãos a razão pela qual o profeta fez o texto desta maneira. Observe que no primeiro versículo, ele usa então os verbos criou e formei. Se você for ao versículo 7, você verá exatamente estes mesmos verbos. Criei e formei. Criei para a minha glória e formei. Observe também que no versículo 1 nós temos a expressão, porque te remi, chamei-te pelo meu nome. Se você for ao versículo 7, você perceberá, todos os que são chamados pelo meu nome. E observe que o verbo chamei e o verbo remi, eles não aparecem no versículo 7, mas eles são substituídos pelo verbo fiz. Olha que verdade maravilhosa. O que estes dois versículos, portanto, querem ensinar é que Deus ele nos criou para a sua glória. Mas, ao mesmo tempo, quando o versículo 7 traz o verbo fiz, a ideia aqui, meus amados irmãos, é lembrar ao povo de Israel que há duas criações pelas quais nós passamos. A primeira criação é aquela criação em Adão. Deus nos criou como seres humanos. Ele nos formou à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, nós somos criados por Deus. Mas há uma segunda criação. E esta segunda criação está mostrada no verbo formei. Ou seja, esta segunda criação é a criação eletiva. Deus nos criou enquanto seres humanos e nos elegeu enquanto povo. Portanto, o verbo formar, o verbo fiz e o verbo criei, embora eles tenham similaridades, semelhanças no significado, eles apontam para doutrinas distintas. Deus nos criou em Adão, como seres humanos, Ele nos formou como povo e Ele nos fez como sua família, como seu reino. Por isso, o texto mostra de maneira muito especial que nós agora herdamos um nome que não é nosso. Quando o texto diz no versículo 1, chamei-te pelo meu nome, e lá no versículo 7 diz, todos os que são chamados pelo meu nome, observe que os tempos verbais aqui, eles nos ajudam a entender. O chamei, ele está no passado, mas os são chamados está no presente. Por que isso acontece?
Porque há um chamado anterior, eletivo. Deus nos chamou antes dos tempos eternos, Ele nos elegeu antes dos tempos eternos, mas Ele nos chama ao longo da história pela atuação do Seu Santo Espírito, fazendo com que, portanto, o povo de Deus não esteja restrito ao povo de Israel, mas ele se expanda ao longo da história. Deus continua, portanto, chamando aqueles que Ele chamou no passado da eleição pelo nome. Nossos filhos, que ainda vão nascer, já foram chamados na eternidade pela eleição, mas eles serão chamados no tempo terreno pela ação do Espírito. Quando o Espírito Santo aplicar neles a verdadeira fé, eles entenderão a mensagem do Evangelho e, portanto, passarão a fazer parte do Israel espiritual de Deus. Ele nos chamou antes dos tempos eternos e agora Ele nos chama ao longo da história. Portanto, o profeta, ele aponta para aquilo que os judeus não conseguiram perceber, para o fato de que o Deus não é apenas o Deus de um Israel geográfico, de um Israel étnico, mas Ele é Deus de um Israel espiritual. Há pessoas que seriam chamadas de todas as tribos, povos, línguas e nações para compor este grande povo, a igreja.